Graças a Deus, mais uma vez é um prazer, uma honra, uma satisfação. Estamos juntos aqui no canal Jailson HMTV para dar continuidade à nossa palestra diária que nós temos aqui. Muito bem, e hoje nós vamos ter mais um assunto importante para todos vocês. Eu queria ler as escrituras aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 28 ao 30. É uma escritura muito conhecida no meio de nós, o povo da mensagem, né? Os pastores, os pregadores da mensagem conhecem essas escrituras. Lucas 17, capítulo 17, versículo 28 ao 30, que diz assim a palavra de Deus. Veja só. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vestiam, plantavam e edificavam. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém? Que Deus nos abençoe a sua palavra e nos dê inspiração. Muito bem. Eu queria repetir mais uma vez só o versículo 30 de Lucas 17, que diz assim: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Muito bem, hoje queremos falar sobre o nosso tema hoje é a mal interpretação de Lucas, capítulo 17, versículo 30. A mal interpretação. O nosso profeta, o irmão Branham, o sétimo anjo, na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. Ele pregou essa mensagem em 1965, no parágrafo 72 ou 73. O irmão Branham diz que tem três coisas que nós os pregadores, os pastores, não podemos fazer. Três coisas. Ele diz que são três coisas importantes. Não podemos interpretar mal a palavra, não podemos deslocar mal a palavra e não podemos aplicar mal a palavra. Essas são as três coisas que o profeta de Deus, o irmão Branham, disse que nós, os pastores e os pregadores, não podemos fazer. Mas a gente vê por aí, irmão, que muitos pastores e muitos pregadores da mensagem, eles fazem essas três coisas. Eles interpretam mal a palavra, eles aplicam mal a palavra e eles deslocam mal a palavra. Veja só. Apocalipse 10, o anjo forte. Muitos pastores dessa mensagem, eles deslocam Apocalipse 10 para se cumprir lá quando Jesus foi se batizar no Rio Jordão, lá com João Batista. Eles dizem que foi ali onde o anjo forte desceu. Isso é deslocar mal a palavra, isso é interpretar mal a palavra e isso é aplicar mal a palavra. O profeta disse que nós não podemos fazer isso. Mas eu tenho visto que a maioria dos pastores dessa mensagem e os pregadores dessa mensagem faz isso. Outra coisa que eles também faz mal, interpreta mal e desloca mal, o novo nome. Quando dizem que o novo nome é Branham, isso é interpretar mal, deslocar mal e aplicar mal a palavra. E outros também dizem que o novo nome é Jesus Cristo. Ora, como que o novo nome é o Senhor Jesus Cristo, que João só teve a revelação do novo nome, ele só escreveu o Apocalipse já no final do primeiro século, entre ali o ano 95 para o ano 100 do primeiro século, que João recebeu a revelação do novo nome, ele escreveu sobre o novo nome. Mas muitos dizem que o novo nome é o Senhor Jesus Cristo. Isso é deslocar, aplicar e interpretar mal as escrituras. E também a mesma coisa eles fazem com Lucas 17, capítulo 17, versículo 30. Eles aplicam, deslocam e interpretam mal. No meio dos pastores da mensagem, apesar, irmão, eu vou dizer algo aqui, e quando eu falo dos pastores e pregadores da mensagem, eu não sou contra nenhum deles. O que eu estou falando isso é forma doutrinária. Isso não é pessoal. Quando eu falo mal dos pastores
eu falo dos pastores, da mensagem, dos pregadores, isso não é pessoal, isso é questão doutrinária. Certo? Isso aí, eu quero deixar isso bem claro para vocês poderem entender o que eu estou falando. Eu estou falando da questão doutrinária. A maioria dos pastores dessa mensagem e dos pregadores, eles são, apesar deles deslocar mal as escrituras, eles são unicistas, certo? A maioria dos pastores, dos pregadores dessa mensagem são unicistas. E outra coisa, são nicolaítas. E a Bíblia diz que Deus aborrece essa doutrina. Leia lá o capítulo 2 de Apocalipse, que Deus aborrece a doutrina nicolaíta. Mas a maioria dos pastores dessa mensagem, a maioria, até esses pastores novos que estão surgindo agora, a maioria deles são unicistas e nicolaíta. Irmão, que não sabe, irmão. Só Deus para ter graça de nós e misericórdia, viu? O que tem de pastor dessa mensagem nicolaíta, aqueles pastores que são mais ricos, né? Que tem um ministério maior dominando os pequenos. Mas o nosso assunto não é isso. Isso vai deixar para futuramente, a gente vai falar sobre o nicolaísmo. É uma doutrina que Deus aborrece e a maioria dos pastores dessa mensagem segue essa doutrina. A maioria. 80% dos pastores aqui no Brasil seguem a doutrina nicolaíta. Tem aqueles que seguem o companheiro aqui da Paraíba, né? Aonde o pastor aqui, o cabeça aqui, o nicolaíta principal, o chefe do nicolaíta aqui da Paraíba, muitos pastores aqui seguem. Outros seguem os nicolaítas de Goiânia, né? Aí já tem os de Franca, que segue o movimento nicolaíta de lá. Tem o de Santa Catarina e assim vai. A maioria dos pastores da mensagem e pregadores segue essa doutrina nicolaíta. Mas o nosso assunto não é esse. Isso vamos deixar para um próximo assunto, a gente vai falar sobre isso. Mas vamos falar sobre a mal interpretação de Lucas, capítulo 17, versículo 30. Existem duas linhas dentro dessa escritura que muitos pastores da mensagem e muitos pregadores seguem. Uma linha, e todas as duas linhas estão erradas. São duas linhas que eles seguem, que a maioria dos pastores da mensagem seguem, e todas as duas linhas estão erradas. Tem aqueles que crê que o Filho do Homem, porque diz aqui, ó, no versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então tem aqueles que ainda esperam o Filho do Homem aparecer, vir. Tem muitos pastores ainda que esperam o Filho do Homem ainda se manifestar. A palavra manifestar aqui, irmão, vem da palavra grega faneiro, que significa apresentar a revelação. Então muitos pastores dessa mensagem, muitos pregadores ainda estão esperando essa revelação se apresentar. Em outras palavras, o Filho do Homem vir. Não, ele ainda vai vir ainda. E tem aqueles, irmão, eu podia até citar nomes, mas por ética e respeito, não vou citar nome de nenhum. Mas também tem aqueles que dizem que esse Filho do Homem aqui, de Lucas 17:30, se cumpriu com o irmão Brana. Então, veja só. São duas interpretações e todas as duas estão erradas. Uns dizem que o Filho do Homem ainda vai vir. E outros dizem que se cumpriu com o irmão Brana. Então, se nem o irmão Brana, não se cumpriu com o irmão Brana essa escritura. E o Filho do Homem, ele já veio. Ele não vai vir. Ele já veio. Aqueles irmãos, aqueles ministros, pastores, aquelas pessoas, assim como os sembreanos, batistas, outras denominações, espera o Filho do Homem vir, eles vão ficar decepcionados. Porque o Filho do Homem não vai vir mais para o gentio. Porque o Filho do Homem, ele já veio. E eu vou mostrar aqui nas mensagens do profeta que essa interpretação de Lucas 17:30 que os pastores da mensagem e os pregadores da mensagem fazem estão equivocados, estão errados. Estão errados. Essa escritura de Lucas 17:30 não se cumpre com o irmão Brana. O irmão Brana não é o Filho do Homem. O irmão Brana, na mensagem Pergunta e Resposta número 3, ele ensina isso. Ele diz que há uma diferença do o Filho do Homem e um Filho do Homem. Leia lá, mensagem Pergunta e Resposta número 3, onde ele explica isso.
há uma diferença do filho, o filho do homem e um filho do homem. O irmão Brana é um filho do homem, mas o filho do homem não é o irmão Brana. Então, hoje vamos aprender a verdadeira interpretação de Lucas 17:30. Como foi que o profeta entregou essa escritura, explicou essa escritura. Muito bem. Para nós começarmos, vamos aqui usar a mensagem Convencido e Tão Preocupado. Essa mensagem Convencido e Tão Preocupado, o irmão Brana pregou no dia 18 de janeiro de 1962. Nós temos duas mensagens. Nós temos, o profeta entregou 2 sermões com esse tema. Essa que eu vou ler foi numa quinta-feira, 18 de janeiro de 1962. Veja o que é que o profeta diz aqui, no parágrafo 136 ao 137 da mensagem Convencidos e Tão Preocupados. Ele está explicando exatamente Lucas capítulo 17, do versículo 28 ao 30. E você vai ver qual foi a verdadeira interpretação dessas escrituras, irmão. Porque os pastores da mensagem, a maioria dos pastores da mensagem, dos pregadores, eles interpretam mal essa escritura. Essa escritura é mal interpretada pela maioria dos pastores e pregadores da mensagem. Veja o que o irmão Brana disse. Deixe-me perguntar e provar para vocês que Deus ainda é Deus, aqui nesse edifício. Nesta noite, como ele foi quando Abraão falou com ele lá, naquele corpo de carne. Lembre-se, aquela carne, eu não sei o que era. Eles dizem uma teofania. Os ministros tentam dizer que foi uma teofania. Você veja que irmão Brana está citando Gênesis 18, quando aqueles 3 homens apareceu a Abraão. Os ministros tentam dizer que foi uma teofania. Mas como uma teofania come bisteca de vitela? Não, senhor. Uma teofania não come. Ele era um homem em um corpo de carne. Mas ainda assim era Deus. De que isso era sinal. Ele afirmou: como foi nos dias de Ló e Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Veja só. Veja que o irmão Brana faz uma conexão de Gênesis 18 com Lucas 17:30. Assim como Deus veio num corpo de carne para falar com Abraão, isso ia acontecer também nos últimos tempos. Deus ia vir também num corpo de carne. Ele diz aqui ainda, ó. Mas ainda assim era Deus de que isso era sinal. Ele afirmou, como foi nos dias de Ló e Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, que Deus desceria em carne humana e se daria a conhecer exatamente como ele fez lá atrás. Esse foi, lembre-se, o último sinal que foi dado antes que o fogo caísse e destruísse Sodoma e Gomorra. Então você veja que Lucas 17:30 está conectado com Gênesis 18. Aquilo que aconteceu lá em Gênesis 18 com Abraão ia acontecer no nosso tempo, irmão, no tempo do fim. Deus, Jesus Cristo, desceria em carne humana. Oh, meu Deus. E o profeta continua aqui no parágrafo 137 da mensagem Convencido e Tão Preocupado. Olha o que ele diz. Este mundo hoje, esta nação, este povo, tem se tornado como uma Sodoma moderna. Isso mesmo. E o que ele disse? Como foi nos dias de Noé, assim seria, comendo, bebendo, dando-se em casamento. Como foi nos dias de Ló. O que aconteceria nos dias de Ló? O que aconteceria? Veja, um anjo desceu. Ou um anjo em forma de um homem. Esse homem, sem conhecer Abraão, falou sobre as suas condições e sobre Sara. E o que iria acontecer. E tudo sobre isso. E lá eles se deram conta, então, que Abraão estava convencido de que aquele era Deus. E começou a interceder pelo seu irmão. Isso está certo? A congregação diz amém. Deus prometeu isto. Você veja, irmão, que aqui Deus une 2 escrituras. O profeta une 2 escrituras com Lucas 17.
O profeta de Deus, o irmão Brana, pega duas escrituras, uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento, e une com Lucas 17:30. Ele pega Gênesis 18 e depois ele pega Apocalipse 10, porque ele diz aqui, ó, um anjo em forma de um homem. Ele pega Gênesis 18 e Apocalipse 10, o anjo forte que descia do céu. Ele pega essas duas escrituras e faz uma conexão, uma ligação com Lucas 17:30. Veja só que coisa tremenda. Então, se essa ideia que Lucas 17:30 é o irmão Brana, está equivocado. É uma mal interpretação. Essa ideia que o Filho do Homem ainda vai vir no futuro também é uma interpretação má. Eles estão interpretando mal Lucas 17:30. Muitos pastores dessa mensagem, que são unicistas e que são nicolaítas, e muitos pregadores dessa mensagem, que também são unicistas e nicolaítas, estão interpretando mal Lucas 17:30. Eles estão mal interpretando Lucas 17:30. Porque Lucas 17:30 não é o irmão Brana. Lucas 17:30 é o mesmo Senhor descendo do céu. Como está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. É o mesmo Senhor que desce do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Veja só, que coisa tremenda. Mensagem, eu li a mensagem Convencidos e Tão Preocupados. Agora veja assim, a mensagem O Sonho Certo, que foi pregada em 1960. O profeta pregou essa mensagem no dia 18 de dezembro de 1960. A mensagem O Sonho Certo, parágrafo 186. Veja o que é que o profeta ensina nesse parágrafo 186 da mensagem O Sonho Certo. Preste bem atenção. Eu queria que os pastores dessa mensagem e os pregadores dessa mensagem, que seguem esse pensamento errôneo, que interpreta mal as escrituras, especialmente Lucas 17:30, que prestem atenção nessa mensagem. Porque não é eu que estou interpretando aqui. Eu estou lendo aquilo que o sétimo anjo falou sobre Lucas 17:30. Veja só. Mensagem O Sonho Certo 186. Veja o que o irmão Brana diz. Quando vemos o Espírito Santo entrando na igreja, começa a discernir as intenções dos corações, fazendo estes grandes sinais, e a volta do Espírito Santo no entardecer, quando as luzes estão brilhando, nós o vimos vindo e fazendo aquela mesma coisa que ele fez em Sodoma. Antes dela ser queimada, veio aquele anjo com sua costa virada, e disse: por que Sara riu atrás dele? Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. O que é isso? É o soar da vinda do Senhor. Olha o que o irmão Brana está dizendo. Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. O que é isso? É o soar da vinda do Senhor. Então Lucas 17:30 não é a segunda vinda. Lucas 17:30 é a segunda vinda. E mais uma vez aqui, o profeta faz uma conexão com Apocalipse 10. E também ele faz uma conexão com Malaquias. O que ele diz aqui no 187? Elias, eis que eu envio Elias o profeta, antes daquele grande e terrível dia destruidor que destruiu o mundo. Ele restaurará os corações dos filhos de volta à fé original, de volta ao Evangelho, de volta ao poder de Deus, de volta ao verdadeiro Espírito Santo, de volta a Cristo outra vez, antes daquele grande dia chegar. Verso 138. Nós ouvimos a trombeta soando. Oh, puxa! O que é isso? Despertai, santos do Senhor, porque dormes, quanto o fim se aproxima. Vamos aprontar para a chamada final. Se isso deu um sonho certo, quem se preparará? Para a batalha? Se é incerto, mas ele não é incerto. Veja que coisa tremenda. O irmão Brana
une várias escrituras aqui nessa mensagem com Lucas 17:30. Na mensagem Convencido e Tão Preocupado, ele uniu Apocalipse 10 e Gênesis 18. Aqui ele une 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 e Malaquias capítulo 4, verso 5 e 6. Ele une com Lucas 17:30. E ele diz que Lucas 17:30 é a vinda do Senhor. É 1 Tessalonicenses. Ele une 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante. E o mesmo Senhor descerá do céu. Veja as escrituras, irmão, que o profeta, o sétimo anjo, une com Lucas 17:30. Veja a verdadeira interpretação. Veja que o profeta está aplicando, interpretando e deslocando de maneira correta as escrituras. Veja quantas escrituras se cumprem com Lucas 17:30. Gênesis 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Apocalipse 10 e Malaquias 4. Cinco escrituras se cumprem dentro de Lucas 17:30, irmão. Porque Lucas capítulo 17, versículo 30, não é outra coisa senão está falando da segunda vinda de Cristo. É Cristo descendo. Irmão, isso é maravilhoso demais. Veja o que o profeta diz aqui, ainda no 189 da mensagem do sonho certo. Ele diz, ó o que ele diz. As pessoas dizem, o que estas coisas das quais eles falam? O Espírito Santo lendo as próprias mentes das pessoas e as coisas que eles estão fazendo. Esta é a certeza do som do Evangelho. Cristo disse que isso seria dessa maneira. Que coisa tremenda, irmão. Que coisa maravilhosa. Veja quantas escrituras se cumprem dentro de Lucas 17:30. Veja que Lucas 17:30 está conectado com Apocalipse 10, de 1 a 11. Lucas 17:30 está conectado com Gênesis 18. Lucas 17:30 está conectado com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Lucas 17:30 está ligado com Malaquias, capítulo 4. E Lucas 17:30 está conectado com 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 em diante, irmão. Veja que tremendo é isso. Vamos ver o que é que o irmão Brano ensina mais sobre Lucas 17:30. Eu espero vocês, pastores, pregadores da mensagem, que parem um pouco e meditem um pouco e vejam o que é que o profeta está dizendo. Deixe de interpretar mal as escrituras, meus pastores, meus irmãos, pregadores. Deixe de interpretar mal as escrituras e siga o padrão, siga a mensagem do profeta. Vamos ver o que o irmão Brano diz aqui. Na mensagem A Festa das Trombetas, pregada em 1964. Parágrafo 86. Mensagem A Festa das Trombetas. Veja o que é que o profeta de Deus diz aqui. Encontramos em Lucas 17, Jesus disse que quando ele vier, nesses últimos dias, Lucas 17, 33, encontramos que Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem estiver sendo manifestado. E quem é o Filho do Homem? Na mensagem dos últimos dias, o irmão Brano disse que o Filho do Homem é o próprio Jesus Cristo, irmão. É o próprio Senhor Jesus Cristo. O Filho do Homem é o próprio Cristo. Então, essa interpretação de dizer que Lucas 17:30 é o irmão Brano está equivocado, irmão. Agora, claro, que quando Lucas 17:30 se cumpriu, tinha de ter um anjo terreal aqui. Apocalipse 10, 7 estava se cumprindo. Foi o que o irmão Brana disse na mensagem A Brecha, entre as 0 e selo, do parágrafo 41 e 42. Ele disse que quando ele viesse no tempo da sua vinda, o sétimo anjo estaria na terra, no tempo da sua vinda. Então, quando Lucas 17:30 se cumpriu, e quando foi, irmão, que Lucas 17:30 se cumpriu? Eu vou dar aqui uma data. Foi exatamente
em 1963, no dia 28 de fevereiro. Aquela nuvem lá em Tucson, Arizona, ali estava se cumprindo. Lucas 17:30, Apocalipse 10, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, Malaquias capítulo 4, 1 Coríntios capítulo, Apocalipse 18, Apocalipse 11:15 e outras escrituras. Estava se cumprindo ali no dia 28 de fevereiro de 1963. E o sétimo anjo, o anjo terrenal, o anjo terrestre, estava na terra no tempo do cumprimento de Lucas 17:30. Parágrafo 96 da mensagem Festa das Trombetas. Observe o último sinal que eles receberam antes que o filho chegasse. Foi Jeová falando na forma de um homem. Como eles souberam que era Jeová, é porque ele disse: Abraão, não Abrão. Uns poucos dias antes, Deus tinha mudado seu nome. Onde está Sara, tua mulher? Não Sarai, mas Sara, princesa. E Abraão disse: ela está na tenda, detrás de ti. Ele disse: esse é o pronome pessoal, eu te visitarei de acordo com a minha promessa. Por este tempo da vida, nos próximos 28 dias, algo vai acontecer a Sara. E Sara na tenda riu consigo e disse em seu coração: como poderia isso ser, sendo eu velha e ter prazer com meu senhor, qual também é velho, Abraão? E o anjo ou o homem disse: por que disse Sara isso em seu coração, não tendo na tenda detrás dele? Porque disse ela que essas coisas não podiam ser? E está vendo? Um homem em carne humana, como um profeta, todavia era Elohim, discernindo um pensamento que estava no coração de Sara. Jesus disse: como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do mundo, no fim do mundo, quando o Filho do homem, não o Filho de Deus, quando o Filho do homem estiver se manifestando. Festa das trombetas, parágrafo 96 ao 100. Então você veja, irmão, veja a interpretação correta, a revelação de Lucas 17:30 da forma correta, da maneira que o sétimo anjo entregou. Então Lucas 17:30, irmão, não é outra coisa senão a segunda vinda de Cristo. E quando Lucas 17:30 se cumpriu, irmão, quando Lucas 17:30 se cumpriu, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 estava aqui na terra, no tempo do cumprimento de Malaquias capítulo 4, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, de Apocalipse 10 ao 11, de Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Tá certo? O sétimo anjo estava na terra quando essas escrituras, Lucas 17:30, Apocalipse 10, Apocalipse 11:15 e outras mensagens e outras escrituras se cumpriu. O sétimo anjo estava aqui na terra. Por quê, irmão? Porque ele era o homem do dia, ele era o profeta do dia, ele era um servo fiel e prudente, como Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 24. Quando essas escrituras se cumpriram, o servo fiel e prudente estava na terra, no tempo da vinda de Cristo. Que coisa maravilhosa. Que Deus, irmão, nos ajude. Que Deus, sabe, nos dê a sua graça, a sua misericórdia, para que nós podemos caminhar de maneira correta. E que esses pastores, essa mensagem, esses pregadores, volte atrás com seus ensinamentos errados. Volte atrás, ensine e pegue as mensagens do profeta e leia da maneira correta. Entenda e receba a verdadeira revelação. Mas vamos ler mais uma mensagem aqui, irmão. Mensagem mudou o seu parecer. Essa mensagem o irmão Brana pregou em 1965, parágrafo 167. Ele está explicando exatamente Lucas 17:30. Como eu falei no começo desse vídeo, que muitos pastores dessa mensagem, apesar de ser unicista,
apesar de ser nicolaítas, e muitos pregadores dessa mensagem também. Aqui na Paraíba o que nós temos são pregadores e pastores nicolaítas e unicistas. Aqui na Paraíba nós estamos cheios disso. Eles estão interpretando mal Lucas 17:30. Eles estão querendo aplicar, uns esperam ainda isso acontecer. E outros estão aplicando isso sobre o irmão Brana. Mas nós estamos aprendendo aqui com o irmão Brana que Lucas 17:30 não é o irmão Brana. Lucas 17:30 é o próprio Senhor Jesus Cristo vindo. Agora, quando isso se cumpriu, o sétimo anjo estava aqui na terra, porque tinha de se cumprir Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, tinha de se cumprir Mateus 17:11, tinha de se cumprir Atos capítulo 3, versículo 19 em diante, tinha de se cumprir Apocalipse 10:7. Quando a segunda vinda acontecesse, essas escrituras tinham de ter em cumprimento. O sétimo anjo, o servo fiel e prudente de Mateus 24, estaria na terra no tempo que Jesus viesse. Veja aqui. Mudou o seu parecer, 1965, como o Brana diz, parágrafo 167, ele diz assim: agora, nós descobrimos que sua semente real faz a mesma jornada. Isso é, a noiva de Cristo faz a mesma jornada que Abraão fez. Muito bem, irmãos. Você crê que faz parte da noiva? Você crê que é a noiva? Então, que você, irmão, crê que é a noiva? Então você, como o irmão Branco está dizendo, que você faz a mesma jornada que Abraão fez. E o último sinal que Abraão viu antes do filho prometido chegar foi quando Deus foi manifestado em um corpo humano e 2 anjos deixaram. Jesus disse em São Lucas capítulo 17, verso 30, que como aconteceu nos dias de Noé, ele contou acerca do tempo de Noé e disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, veja, sua vinda, assim será no dia quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Agora, ele nunca disse o Filho de Deus sendo revelado, o Filho do Homem. Agora, Jesus veio em 3 nomes, Filho do Homem, o qual é profeta, Filho de Deus, o qual passou pelas eras da igreja, então Filho de Davi. Mas entre o Filho de Deus e o Filho de Davi, de acordo com a sua própria palavra, de acordo com Malaquias 4 e muitas escrituras, ele está para retornar à sua igreja em forma física, no povo. Meu Deus, Jesus, olha que Mombrando diz, de acordo com Malaquias 4 e muitas escrituras, ele está retornando à sua igreja em forma física. Jesus, aquela nuvem, irmão, de 63, que muitos pastores dessa mensagem ignoram. Aquela nuvem era o próprio Cristo. Ele desceu num corpo teofânico, num corpo palavra, e se materializou num corpo de um homem aqui na terra, o 7º anjo. Meu Deus, que coisa tremenda. É por isso que o 7º anjo de Apocalipse 11:15 apareceu para o 7º anjo de Apocalipse 10:7. E segundo o irmão Branco na mensagem Cristo, me foi revelado para 205, ele diz que aquele anjo se materializou, tomou forma de um homem. Meu Deus, que revelação tremenda. Que interpretação correta é essa, irmão? Veja o que o Mombrana diz, olha. De acordo com Malaquias 4 e muitas escrituras, ele está para retornar à sua igreja em forma física, no povo, em seres humanos, como sendo um profeta. Está vendo? Mas eles não estão vendo, irmão. Esses pastores que dizem que Lucas 17:30 é o irmão Brana, esses pastores que dizem que Lucas 17:30 ainda vai se cumprir, e ainda tem mais um grupo pior, irmão. Existe no meio do povo da mensagem um grupo pior do que esses, que são aqueles que diz que José Brana, veja só, isso é um absurdo, irmão. Isso é uma falta de revelação. Quando eles colocam outro homem no lugar do 7º anjo,
E ainda dizem que vai ter uma ressurreição extra. Uma ressurreição isolada. O irmão Brana vai ressuscitar sozinho para revelar o 7º selo, os trovões e o novo nome e a visão da tenda. Isso é a mesma coisa que aconteceu com Ló. Quando aqueles 3 homens vieram para Abraão, lá em Gênesis 18, Abraão identificou quem era Deus. E ele disse, meu Senhor. Quando aqueles 2 homens que foram a Sodoma e encontrou Ló, sabe o que Ló disse? Meus senhores. E sabe que como o irmão Brana diz isso? O irmão Brana disse que Ló quando falou isso, porque faltava revelação. E quando esses pastores da mensagem, esses pregadores que são unicistas e nicolaíta, interpreta Lucas 17:30, e depois ainda também diz que o irmão Brana tem de vir numa ressurreição isolada para revelar os 7 trovões, a visão da tenda, o novo nome e o 7º selo, eles não têm revelação. Faltam revelação para eles, irmão. Me desculpe, me perdoe, mas essa é a verdade. Eu não posso deixar de falar isso. Eu tenho de falar isso para meus irmãos da mensagem. Você, meu querido irmão, você, meu amigo pastor, você, meu irmão pastor dessa mensagem aqui na Paraíba ou outro local aqui no Brasil, que você estiver seguindo esse pensamento, que Lucas 17:30 se cumpriu com o irmão Brana, ou Lucas 17:30 vai se cumprir ainda para o futuro, examine as mensagens que eu estou lendo, os parágrafos que eu estou lendo, e ore a Deus. Tiago disse que quando você não tiver sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então peça a Deus a revelação, e que você for um eleito para receber, você vai receber. Mas vamos ver o que o irmão Brana diz mais adiante aqui, ó. Deixa eu repetir aqui o parágrafo. Deixa eu repetir mais uma vez aqui esse parágrafo aqui, o 168 ao 169, para a gente terminar. Jesus disse em São Lucas, capítulo 17, verso 30, que como aconteceu nos dias de Ló, ele contou acerca do tempo de Noé e disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, veja, sua vinda, assim será nos dias quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Agora, ele nunca disse o Filho de Deus sendo revelado, o Filho do Homem. 168, 169. Agora, Jesus veio em 3 nomes. Filho do Homem, o qual é um profeta, Filho de Deus, o qual passou pelas eras da igreja. Então, Filho de Davi. Mas entre o Filho de Deus e o Filho de Davi, de acordo com a sua própria palavra, e de acordo com Malaquias 4, e muitas escrituras. E qual é essas muitas escrituras, irmão? É 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. É Apocalipse 10, 7. Sabe? É 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Ele está para retornar à sua igreja em forma física, no povo, em seres humanos, como sendo um profeta. Está vendo? Parágrafo 170. Observe o que este homem fez quando desceu para visitar Abraão. A primeira coisa, ele contou a Abraão acerca da mudança do seu nome, porque ele não chamou Abraão, ele o chamou Abraão. E quando ele o fez, ora, nós verificamos que ele disse, onde está Sara, tua mulher? E Sara não Sarai. Que Deus, irmão, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, que nós podemos seguir os passos do 7º anjo, sabe? Porque a gente sabe, irmão, que a coisa está piorando. As coisas estão piorando, não vai ter melhora, certo? Nós sabemos disso. O profeta nos deixou isso bem claro nas suas mensagens. A Bíblia nos ensina isso. Então devemos se pegar cada vez mais em Deus. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos ajude, nos abençoe. E eu quero pedir para aqueles ainda que não se inscrevem no nosso canal, que se inscrevam no nosso canal, dê o like, aperte o sininho, porque você aperta no sininho, meu irmão, quando a gente colocar um vídeo no canal, você recebe automaticamente aí o sinal que chegou um vídeo novo, tá bom? E compartilhe esses vídeos para os irmãos, para os seus amigos, para o povo da igreja, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, e um forte abraço, e um abraço para todos vocês aí, os irmãos aí de São Paulo, pastor Moisés, o irmão André, pastor Joésio, pastor Cícero, pastor Norivan, todos os irmãos aí, o pastor Rubens, o pastor Aurélio, todos os irmãos. Que Deus abençoe, e um forte abraço aí, tá bom, meus queridos?
E até a próxima oportunidade, que assim Deus permitir. Deus abençoe e shalom para todos vocês.